Bem-vindos então ao último evento do ENV 2020, é isso, não é? Do dia de sábado. Nós temos connosco para a tertúlia o Presidente da EML, que eu convido a sentar-se aqui no meio, Henrique Sanches, o Presidente do VE, como vocês já sabem, e agora do Adelino vou ter que dizer mais umas coisinhas, não é? O Adelino Diniz, do Watson, ele estava aqui a conversar comigo, que nós nos referíamos sempre como da Watson, e não é, é o Watson, não é Adelino. O Adelino vai moderar a tertúlia aqui. Teremos um período depois de perguntas também. Até já. Vou entregar o... Muito bem, então, muito obrigado a todos pela vossa presença. Vamos então avançar aqui com a tertúlia elétrica do ENV 2020. Temos connosco o Dr. Luís Natal Marques, Presidente da EML, cuja presença nós agradecemos aqui. É sempre importante podermos discutir assuntos sérios e importantes para a cidade de Lisboa, para a mobilidade, para a gestão do espaço público. Temos muito gosto em recebê-lo aqui. E também o Presidente da UVE, da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos, o nosso Henrique Sanches, que é um verdadeiro cruzado desta transição energética na mobilidade. Muito bem-vindos aos dois. A minha primeira pergunta é para o Dr. Natal Marques. Gostava de lhe perguntar que nos falasse um pouco do impacto da pandemia na atividade da EML, que certamente teve um impacto muito significativo, e também que nos falasse um bocadinho como é que a EML funciona em termos de financiamento e da sua atividade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde também. Eu dizia, e desculpem lá para a introdução, dizia eu aqui há uns anos que a minha grande aspiração era fazer da EML a empresa mais amada de Lisboa. Bom, eu sei que é difícil, mas pelo menos sei também que entre aqueles que são condutores de veículos elétricos, esses pelo menos não pagam estacionamento na cidade e, portanto, de alguma forma não terão naturalmente tanta razão de queixa da empresa quanto os outros. Mas mesmo os outros é bom que saibam que não existe rigorosamente nenhum cêntimo que a empresa faça a cobrança aos automobilistas. Não há um único cêntimo que a empresa não devolva à cidade, sob as mais diversas formas, sejam elas de obras no espaço público, construção de estacionamento, o sistema de bicicletas partilhadas, enfim, todos esses investimentos são investimentos consideráveis, naturalmente, que a empresa utiliza o estacionamento, aquilo que cobra no estacionamento, como forma de financiar exatamente essa atividade. Quando a pandemia se declarou, bom, tivemos ali que naturalmente refazer completamente aquela que era a nossa atuação diária. Deixámos, como sabem, de fazer cobrança de estacionamento. Permitimos que os residentes da cidade de Lisboa que não tivessem onde deixar o carro e se não tivessem estacionamento na rua, poderiam naturalmente, gratuitamente também estacioná-los dentro dos nossos espaços de estacionamento. E inicialmente também tivemos alguma preocupação com a logística familiar. Uma primeira ideia que tivemos foi pura e simplesmente que o sistema de bicicletas partilhadas deixasse de funcionar. Percebemos depois que o seu funcionamento era importante para manter as entregas, os takeaways, enfim, e a partir daí também abrimos, no fim de contas, o sistema a 21 de março para permitir a sua utilização com esta finalidade. Depois tínhamos algumas estações que ainda não estavam a funcionar junto, por exemplo, do Hospital de Santa Maria, na Cantina Velha. Abrimos essa estação porque tínhamos imensos médicos que nos pediram porque queriam utilizar o sistema, nomeadamente para ir para o seu posto de trabalho. Isentámos os profissionais de saúde até ao final do ano também do pagamento não só de estacionamento, como também na utilização de bicicletas. Naturalmente tudo isto exige um grande esforço da empresa. A grande maioria dos nossos funcionários estão neste momento a trabalhar em casa, em teletrabalho. A fiscalização, naturalmente, nunca deixámos de fazê-la, porque
as pessoas não pagam estacionamento, mas como imaginam, ou não pagavam estacionamento, mas como imaginam, o código da estrada nunca esteve suspenso. Portanto, tudo o que tem a ver com estacionamentos em cima do passeio, em cima da passadeira, em segunda fila, esses também durante a pandemia, e continuamos exatamente a fazer essa tarefa. Portanto, a empresa hoje está, enfim, a adaptar-se ainda, digamos, a esta nova realidade. Boa parte dos funcionários que estavam em teletrabalho vão continuar, mas a fiscalização está aí, enfim, com todos os cuidados e com toda aquela, enfim, todos aqueles conselhos que a Direção-Geral de Saúde nos vai dando para tomar. E quanto ao impacto financeiro? O impacto financeiro é considerável. Para aqueles que não sabem, em estacionamento, porque isto não deixa de ser interessante, nós dizemos às pessoas não tragam o veículo para a cidade, não é? Mas o que é certo é que o estacionamento continua a ser a grande fonte de receita da empresa. Se a empresa continua a financiar todas as outras atividades, é porque o estacionamento cobre, digamos, essas despesas, esse investimento. Mas, de qualquer modo, a empresa fatura anualmente perto de 50 milhões de euros e estamos nós a pensar que um terço desse valor, portanto, pura e simplesmente não vai ser faturado durante este ano de 2020. E em que medida é que isso vai traduzir também na menor capacidade de investimento das atividades que a EML tem? Bom, a empresa é uma empresa saudável, não tem crédito, nunca recorreu a crédito e trabalha naturalmente também em perfeita sintonia com o município. Não só temos a gestão do estacionamento, como a gestão dos semáforos, enfim, e portanto há determinado tipo de atividades que é o próprio município que nos pede para levar a cabo e que naturalmente o próprio município arranja o funcionamento e acaba por nos proporcionar esse financiamento. E portanto vamos ter que, percebe-se de alguma forma, rever planos de investimento, mas esperamos fazer tudo isso naturalmente no sentido de continuar com as nossas funções e sem que isso prejudique, digamos, a cidade. Relativamente à mobilidade elétrica, de facto as expectativas do papel que a EML tem tido e poderá vir a ter no futuro são grandes. Pode-nos falar um pouco das iniciativas e dos investimentos que têm sido feitos para, de facto, potenciar esta transição energética nos transportes? Vamos lá ver, todos nós sabemos que esta questão da mobilidade elétrica às vezes dá a ideia que é um bocado de moda. Vão-nos dizendo, isto agora está na moda, a mobilidade elétrica, enfim, mas é bom que a gente perceba porque é que isto surge. Enfim, as alterações climáticas estão aí. Quando nós verificamos, inclusivamente, aqueles são os documentos que as Nações Unidas têm produzido, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 objetivos, o 11º é sobre as cidades, exatamente, não é? E que tenta, de alguma forma, motivar, digamos, uma alteração daquele que é o setor que mais energia consome, que é exatamente o setor de transportes, e trazer isso para esse valor, para valores compagináveis com uma necessidade que nós temos, que é a necessidade de ter um melhor ambiente e um espaço público, de alguma forma, em melhores condições. Portanto, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas depois traduzem-se naturalmente à Comunidade Europeia, e a Comunidade Europeia naturalmente e depois aos países que têm. Bom, mas não pensemos que isto é só, digamos, algo que tem a ver com decisões de natureza governamental. Porque os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o que pedem aos cidadãos é que sejam eles a tomar nas mãos, digamos, a responsabilidade social, de alguma forma, tentarem evitar, digamos, que o caminho seja um caminho, enfim, todos nós conhecemos e que os cientistas nos dizem que será, se não tomarmos a tempo, digamos, essa mudança. Depois, acho também que o próprio negócio, os próprios construtores de automóveis já incluíram na sua própria estratégia a questão da eletrificação. A própria indústria já considera que existem três grandes, quando verificamos e lemos aqueles que são os objetivos estratégicos dos grandes construtores, há sempre 3 vetores. O vetor do automóvel elétrico, o vetor da mobilidade partilhada, não é? E depois
enfim, o vetor da mobilidade autónoma, dos veículos autónomos, mas isso já numa perspectiva, digamos, mais a longo prazo. Naturalmente que a nossa estratégia aqui em Lisboa tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver com isto. O sistema que havia de carregamentos pela cidade enfim, é um sistema obsoleto, a maior parte dele, como sabemos, não funciona. Nós, enfim, temos um plano que gizamos no sentido de alguma forma facilitar os utilizadores dos veículos elétricos no sentido do carregamento dos seus veículos. Hoje em dia, eu próprio, que também ando veículo elétrico nas minhas locações, sei bem como a dificuldade que temos em planear as viagens. Quando as viagens são maiores, o planeamento tem que ser muito bem feito para evitar que algum problema aconteça e que fiquemos apiados de alguma forma a meio caminho. Já vi que não anda de Tesla. Não anda. E portanto, o que nós temos agora a correr aqui em Lisboa são 2 grandes concursos públicos que no primeiro trimestre do ano que vem supomos nós que terá resultados objetivos para os utilizadores de veículos elétricos. Vamos fazer a instalação em Lisboa de 18 carregadores rápidos, distribuídos por 3 ilhas, uma delas aqui em Belém, outra no Campo Grande, outra no Parque das Nações. Carregadores que permitem, em 30 minutos, carregar 80% da bateria. E depois temos também um concurso aberto, e esperamos na altura também já ter os nossos parques todos equipados com carregamento elétrico. Portanto, são mais 168 carregadores que estamos, aí carregamento lento e rápido, que estamos para instalar em todos os parques, todos os nossos parques. Com a ideia de que as pessoas que têm carros elétricos saibam que em qualquer estacionamento da EML, naturalmente, terão sempre a hipótese de fazer o respectivo carregamento. Portanto, o tarifário ainda estamos a perceber como é. Nós, o tarifário que estamos a praticar neste momento, carregadores rápidos 10 cêntimos minuto e carregadores lentos e rápidos a 2 cêntimos minuto. Mas, de qualquer forma, estamos neste momento a rever este tarifário e a tentar perceber quais serão os valores que mais se ajustam, digamos, ao investimento que efetivamente vai ser feito. Mas então a EML constitui-se como um operador, não é? Em concorrência também um pouco com os outros operadores privados desse serviço. Quer dizer, vamos ver, nós estamos mesmo já certificados como operadores naturalmente, não é? Gostaríamos também, vamos a ver se não damos um passo acima para também sermos nós também a comprar energia por grosso e depois para vendê-la no detalhe. Estamos a tratar, digamos, dessa particular também. Mas sim, com a grande vantagem naturalmente que a EML, sendo a empresa de estacionamento de Lisboa, e sabendo nós que para carregar um veículo ele tem que estar estacionado na via pública, naturalmente que nós aí teremos sempre a vantagem de, sendo nós a empresa do município que faz a gestão do estacionamento, sendo nós a empresa que faz isso, tem essa facilidade pelo menos. Mas compreendo que da parte dos operadores privados existe aqui algumas questões relativas às vantagens que de facto a EML já tem pela sua natureza de gerir espaços públicos e gerir a parte do estacionamento. Sim, mas naturalmente estaremos sempre disponíveis para consensualizar, digamos, outras soluções. Naturalmente que, sendo nós uma empresa do município, enfim, de alguma forma, poderemos atuar sempre enquanto regulador e naquelas que são as falhas do mercado que possam existir. E essa perspectiva também é nossa. Muito bem, vou dar agora uma pequenina pausa e a próxima pergunta é para o Henrique. Henrique, houve uma evolução muito significativa, todos nós sabemos que a forma mais eficiente de utilizar e de carregar um automóvel elétrico, um veículo elétrico, é em casa, não é? À noite, é realmente a situação mais adequada e portanto o grande desafio acaba por ser a forma como nós fazemos os carregamentos fora de casa. E houve uma evolução muito significativa, julgo eu, mas gostava que o Henrique nos falasse um pouco dessa evolução, que é uma luta que o VE tem travado ao longo destes anos. Sim, senhor. Pronto, a rede pública de carregamento em Portugal foi a primeira rede pública estabelecida e implementada em toda a Europa, em 2010. Na altura servia como um showroom para poder mostrar a qualificação das empresas portuguesas que estavam adstritas ao projeto piloto da Mobilier e permitiu de facto que algumas dessas empresas se transformassem ao ponto de serem hoje um dos grandes players internacionais na área dos carregadores, como é o caso da EFASEC aqui presente neste evento.
E de facto, desde 2010 até à data de hoje, o que é que nós assistimos? Assistimos a um período em que, por razões de política e económicas, com a intervenção da Troika, houve um período de 4 a 5 anos em que o projeto piloto esteve parado, foi abandonado, no sentido que não houve nenhum tipo de manutenção da rede pública de carregamento e todos os utilizadores ressentiram-se. Em 2015 começou a reabilitação do projeto piloto e da rede pública e em 2016 saiu para o terreno com a inauguração do Corredor Sul de carregamento rápido para veículos elétricos, portanto que permitiu estabelecer em todas não, mas em 4 das áreas de serviço da A2, portanto Palmela, Alcácer do Sal, Aljustrel e Lolé, o primeiro corredor de carregamento rápido para veículos elétricos. De 2016 até hoje não paramos. Portanto, com uma velocidade um bocadinho mais acelerada ou menos acelerada, assistimos progressivamente à instalação de cada vez mais postos. Passámos a ter, em dezembro de 2018, todos os postos de carregamento rápido passaram a uma fase comercial, foram todos concessionados e passaram a pertencer a operadores privados. E em abril de 2019 assistimos a parte da rede pública de carregamento normal, toda aquela que estava nas grandes superfícies, centros comerciais, passaram também à fase comercial e em julho já deste ano todos os carregadores normais instalados na via pública, cerca de 660, foram atribuídos através do consumo público aos operadores privados. Portanto, nós neste momento o que temos é uma rede totalmente a ser operacionalizada por operadores privados e gerida por uma entidade pública que é a entidade gestora da mobilidade elétrica, por todos nós conhecido como MOBIE. E a partir especialmente do ano de 2019 o que nós vimos foi os operadores privados a investirem fortemente, primeiro no carregamento rápido e agora em diversas opções de carregamento normal e de carregamento mais lento, chamemos assim. Grandes superfícies, hipermercados estão a estabelecer as suas redes de carregamento, umas ligadas à rede pública de carregamento, sob gestão da MOBIE, e outras redes privadas, em espaço privado de acesso privado, que vão permitir complementar a rede pública de carregamento. Portanto, neste momento há um avanço substancial, aproximam-se dos 500 o número de postos de carregador rápidos instalados em Portugal, e aqui redes, postos de carregamento rápido e postos de carregamento super rápido e ultra rápido, portanto incluo a rede privada, por exemplo, do construtor Tesla, mas incluo também os primeiros carregadores rápidos do construtor Porsche e ainda a rede que a Sonai, através dos seus hipermercados Continente, começou a instalar em Matosinhos e brevemente inaugurará aqui na Amadora. Portanto, o que nós vemos é a rede pública de carregamento a crescer, as redes privadas também a crescerem e a serem um complemento da rede pública. Algumas pessoas dizem que não faz sentido uma marca ter uma rede privada de carregamento. Imaginemos nós, se os Teslas que existem em Portugal, na ordem de vários milhares, tivessem não essa opção e obrigatoriamente carregar na rede pública de carregamento. Seria muito complicado, não temos uma rede pública que permitisse satisfazer essa necessidade. Portanto, eu julgo que há um avanço muito grande, substancial. É evidente que todos nós queremos que isto ainda avance mais depressa, mas nós estamos a falar que em 2016, quando foi aberto o corredor Sul, na A2, existiam 5 carregadores rápidos em Portugal de 50 kW. Nós neste momento temos 400 carregadores de 50 kW e mais 100 com potências entre os 150 e os 250 kW. Mas Henrique, podia-se fazer um bocadinho melhor no sentido de clarificar os tarifários, que são contas complicadas de fazer, sobretudo para quem se inicia, para quem adquire o seu primeiro veículo elétrico, tem que fazer muitas contas para perceber quanto é que vai pagar por cada carregamento. Não há uma forma de otimizar essa questão? Ela existe, no primeiro momento, o sistema da MOBIE sempre permitiu isso, só que não foi implementado. Portanto, o grande problema e as críticas que são feitas à MOBIE é que, de facto, a MOBIE não conseguiu implementar em tempo útil tudo aquilo que a legislação permite que seja feito e que não foi feito. E, portanto, as grandes críticas que são apresentadas é que eu chego a um carregador e eu não sei quanto é que vou pagar para aquele carregamento. Eu só sei, passado um mês ou 2 meses,
quando a fatura do meu comercializador de eletricidade para a modalidade elétrica chegar à minha casa. Também nós temos que perceber que aqui há uma ligeira alteração em relação ao que estávamos habituados com o modelo dos combustíveis fósseis, em que eu chego a uma área de serviço, a uma estação de serviço, eu ponho o combustível fóssil que eu necessitar e eu no momento sei e pago ou em dinheiro ou com cartão de crédito ou de débito, pago aquilo que eu tiver consumido de combustíveis fósseis. Mas nós sabemos que em nossas casas, quando eu ligo o aspirador, eu não sei quanto é que consumi naquele momento para aspirar a casa, ou quando tomo um duche de manhã, eu não sei quanto é que me custou aquele duche que eu tomei de manhã. Estamos a falar de valores diferentes, de qualquer forma, há uma ligeira variação, portanto, e nós, quando carregarmos o carro, vamos poder saber quanto é que nos custa este carregamento. Existem neste momento já comercializadores que estão a preparar aplicações que nos vão permitir que eu, ao chegar ao carregador, eu saiba quanto é que me vai custar se eu carregar meia hora ou se eu carregar 20 kWh, que é o mesmo que eu terei que saber quando chegar a uma área de serviço, e se souber se vou meter 40 litros ou se vou meter o depósito cheio, ou seja o que for. Portanto, essa possibilidade existe. Do ponto de vista do software que geria toda a rede piloto, não estava previsto. Neste momento há desenvolvimentos nessa área e nós vamos saber, todos nós vamos poder saber, na altura em que formos carregar o nosso carro, quanto é que nos vai custar esse carregamento. E o facto de redes privadas, como a que eu referi, da Plug and Charge, da Modelo Continente, o que vai fazer, como nos vai permitir ter esse acesso, vai pôr pressão e vai acelerar o próprio mercado e vai obrigar a que todos os outros players, a que todos os outros operadores também comecem a avançar para soluções desse tipo. Portanto, é possível, o modelo de rede de carregamento permite isso, só que por várias razões, e uma delas é que também não havia veículos suficientes para tornar minimamente atrativo e comercialmente atrativo que os operadores fizessem esse tipo de investimentos. Neste momento, como nós já hoje podemos ver aqui neste evento, a oferta de veículos elétricos, quer em automóveis ligeiros, quer na mobilidade mais suave, mas também nós sabemos que na mobilidade mais pesada, autocarros elétricos, caminhões elétricos, começa a haver oferta e, portanto, é óbvio que neste momento começa a haver atrativo comercial para que os operadores investam também no desenvolvimento a nível de software. Mas a legislação atual não proíbe de forma alguma que saibamos, quando formos fazer o nosso carregamento, que de facto qual é o custo desse carregamento. Mas como disse o Adelino, e isso é muito importante para nós, todos aqueles que puderem devem fazer o seu carregamento em casa, porque é muito mais cómodo, é muito mais seguro, em termos então da Covid-19 muitíssimo mais seguro, fazemos em casa. Não temos e é fácil saber quanto é que vamos pagar normalmente. E sabemos quando é que vamos pagar. Diz qual é. Mesmo que não sabemos qual é aquele carregamento naquela noite, mas depois no mês a seguir sabemos. Muito bem, Henrique, obrigadíssimo. Mas vamos falar, mas nesse aspecto penso que tem que haver realmente aqui alguma evolução. A grande diferença entre o abastecimento de combustível fóssil e elétrico, exatamente, é que o carregamento elétrico podemos fazê-lo em casa, o outro não. Agora, acho que às vezes temos contactos e conversas com condomínios que gostariam, e há aqui, digamos, uma vertente que na minha perspectiva ainda não está bem trabalhada, não é? Que tem a ver, quem sabe, logo ao nível do licenciamento das próprias obras, logo permitir que houvesse, não sei se é possível, não é, enfim, os especialistas o dirão, mas na minha perspectiva faria todo sentido que os próprios edifícios, logo na sua origem, de alguma forma já tivessem adaptados para que, com mais facilidade, naturalmente, os condóminos pudessem fazer o carregamento de serviços. A legislação atual em vigor já torna obrigatório para novas construções haver pelo menos a pré-instalação. Pode não estar lá o carregador, é como com o ar-condicionado antigamente. Vendia-se com a pré-instalação do ar-condicionado e depois cada um de nós punha o aparelho de ar-condicionado que entendesse. Já para os novos edifícios, e tanto comerciais como de habitação, já é obrigatória a pré-instalação a pré-instalação para o carregamento do veículo elétrico e depois cada um de nós instala o carregador que quiser ou que necessitar. O problema é dos anteriores, nenhum deles está preparado para isso, naturalmente. E também quando em Lisboa, por exemplo, há um déficit muito grande de lugares de estacionamento e de garagens associadas aos prédios, não é? Portanto, há muito poucos prédios com garagem própria e isso reflete-se naturalmente na dificuldade que as pessoas depois têm de carregar o veículo elétrico. Significa que esses veículos têm que carregar naturalmente os postos públicos. Em postos públicos, exatamente. Muito bem. Falámos aqui da importância do impacto
que o maior número de veículos elétricos tem para o desenvolvimento da mobilidade elétrica e o aparecimento de carregadores e de agentes de mercado com interesse em investir nesta área, mas, por outro lado, quando olhamos para os preços, os veículos elétricos continuam a ser, enfim, a maior parte deles, nós temos preços cerca entre os 30 mil euros e os 200 mil euros no mercado nesta altura. Abaixo dos 30 mil euros temos apenas alguns citadinos com um alcance relativamente reduzido. Henrique, como é que isto se vai mudar para que realmente mais pessoas possam aceder? Há aqui também um papel importante, por exemplo, das empresas de frotas, das locadoras financeiras que ajudam a diluir o investimento para os particulares. Como é que a UVE olha para esta questão e o que é que se pode fazer para tornar uma aquisição de um veículo elétrico mais acessível? Nas reuniões que temos tido com o Ministério do Ambiente e da Ação Climática e com a Secretaria de Estado da Mobilidade, temos focado muito na necessidade do aumento dos atuais incentivos, das políticas públicas. Todos falam da Noruega como um caso emblemático da mobilidade elétrica, mas isso só foi possível a Noruega chegar hoje a 60% das vendas de veículos na Noruega serem elétricos, porque houve um investimento gigantesco nas políticas públicas, concretamente, por exemplo, até na isenção do IVA para os particulares na própria Noruega. É evidente que a Noruega é um país que autoestradas, estacionamento, tudo isso foi potenciado. Desde as portagens gratuitas, enfim, tinha a utilização dos corredores bus para poderem andar os veículos elétricos. Portanto, fundamental, incentivos, mais políticas públicas. O nosso quadro de incentivos para a aquisição de veículos elétricos é bastante, eu diria mesmo acima da média europeia e mundial para as empresas, porque têm isenção do IVA, têm uma série de vantagens em termos das empresas. Para os particulares apenas existe o incentivo no momento da aquisição. Depois existe... Ilimitado, não é limitado ao ilimitado, neste momento a 4 milhões de euros e, portanto, rapidamente não, mas esgotam-se sempre antes do final do ano. Neste momento já se esgotaram, estamos no mês de setembro. Depois há a isenção do imposto único de circulação, do que todos nós conhecemos como o selo do carro, mas do ponto de vista do particular é isso. Portanto, estamos a falar de 3 mil euros por veículo, enquanto que a média, por exemplo, a nível europeu, anda nos 6 mil euros no dobro por veículo. Portanto, aquilo que nós defendemos é o aumento da dotação financeira para a aquisição do veículo elétrico, é a introdução de um incentivo elétrico para a conversão de um veículo com motor de combustão interna num veículo elétrico, porque isso traz mais sustentabilidade, porque se nós deitarmos fora o veículo com motor de combustão, estamos a deitar fora 1 tonelada e meia de ferro que vai para o ferro velho, que é preciso reciclar, e depois compramos um carro novo elétrico. Se convertermos o nosso carro com motor de combustão interna, que ainda está perfeitamente para durar mais 10, 15 ou 20 anos, porque ele vai poder depois durar muito mais, porque retirando tudo o que é combustível fóssil e introduzindo a bateria, o motor elétrico, ele depois tem uma durabilidade muito maior. Portanto, achamos que deve haver também a introdução de um incentivo à conversão do próprio veículo para veículo elétrico, mas serão sempre políticas públicas, na hora da aquisição, depois na hora da utilização, como é o caso de Lisboa e no estacionamento da cidade de Lisboa, que é praticamente gratuito. Estamos a falar de 12 euros o selo verde EML para podermos estacionar o ano inteiro na cidade de Lisboa. Muitos outros municípios por todo o país também têm adotado ou descontos ou até a gratuidade total a nível do estacionamento. Fundamental que isso apenas seja para veículos 100% elétricos, como é na cidade de Lisboa, excluindo obviamente os híbridos plug-in. Portanto, incentivos, políticas públicas. O caso da Noruega que falou é efetivamente um caso muito interessante, que eu também na altura tive que estudar. Realmente os apoios são muitos, esta questão do IVA não é de todo desprezível, enfim, é algo considerável, mas sabemos bem também como a Noruega teve alguns problemas do ponto de vista do abastecimento público de energia veicular, não é? Porque a própria rede também não estava preparada, digamos, não tinha dimensão para o afluxo de veículos, efetivamente,
elétricos que entretanto começaram a aparecer. Agora, isto tem que ser tudo muito bem planeado, porque, por exemplo, outra particularidade que a Noruega tem é que permite que os veículos elétricos funcionem nos corredores bus. E o que é certo é que em cidades como Oslo se tem verificado que há uma diminuição da velocidade comercial de transportes públicos, porque são tantos os veículos elétricos que acabam por criar problemas aos transportes públicos. Está a pensar em retirar este... Daí o nome incentivo. Exatamente. É um facto. Muito bem, agora uma questão para o Dr. Natal Marques. Diga-me, por favor, relativamente às mobilidades suaves e à mobilidade partilhada, nós já conhecemos as bicas, as bicicletas partilhadas da EML. Haverá outras modalidades de mobilidade partilhada que a EML possa vir a estar envolvida no futuro? E uma pergunta relativamente também relacionada com esta, nas mobilidades suaves ou nos veículos elétricos ligeiros. O parqueamento destes veículos mereceria uma atenção especial, por exemplo, haver parques de estacionamento para motos e scooters elétricas, bicicletas elétricas, é uma coisa que estaria no horizonte da EML criar também? Em termos dos veículos partilhados, enfim, não tem sido muito bem sucedido em Lisboa, digamos, as empresas que estão nessa área. Marcamos, inclusive, uma série de estacionamento para carros de partilha que estão sem utilização. Eu tenho para mim, até porque tenho filhos em idade enfim, de gostarem de andar de automóvel, enfim, tudo isso, e sei que a juventude, neste momento, não dá tanta importância ao valor de posse do veículo, dão mais importância ao valor de uso, quer o transporte quando precisam, enfim. Se for partilhado muito bem, e se for dos pais ainda melhor, naturalmente. Bom, mas, portanto, os veículos partilhados, e fala-se muito realmente no seu futuro, mas julgo que, apesar de tudo, entre nós, estas questões do Covid também criaram aqui, digamos, algumas restrições nessa área. No que diz respeito à mobilidade suave, bom, nós somos responsáveis pelas bicicletas Gira, um sistema bem sucedido. Eu, em 2015, um jornal de referência disse que na EML, a começar pelo seu presidente, éramos todos loucos, porque a cidade de Lisboa não estava nem pouco mais ou menos adaptada para bicicletas. Hoje o mesmo jornal diz que as bicicletas são poucas, deviam ser mais. E, naturalmente, o que fez exatamente a diferença entre 2015 e 2020 é que o sistema que nós introduzimos é 2/3 das bicicletas são elétricas. Portanto, o facto de a cidade ser acidentada e das bicicletas serem elétricas, isso de alguma forma foi uma grande motivação para os seus utilizadores. É certo que também o sistema de bicicletas da cidade de Lisboa não foi construído para ser um sistema lúdico. Porque eu sei que há algumas cidades do país que têm um sistema, mas é mais, as pessoas utilizam a bicicleta mais no seu aspecto lúdico. O nosso sistema é um sistema de transporte público. E nós percebemos isso, só para vos dar ideia, nós quando diariamente vemos a utilização das bicicletas, já há um pico às 9 da manhã à entrada do trabalho, há um pico ao meio-dia à hora do almoço e um pico ao final da tarde, ao regresso a casa. E curiosamente, ao fim de semana, a utilização das bicicletas desce para metade. O que significa que as pessoas não utilizam ao fim de semana, utilizam mais durante a semana, utilizam exatamente na sua vertente de transporte público, entre casa e o trabalho, ou entre o autocarro e, enfim, a última milha, para chegarem exatamente ao seu posto de trabalho. Portanto, neste momento temos em concurso a aquisição de mais 1.500 bicicletas, mais 30 estações e mais 50, mais 80, porque há uma grande pressão para que o sistema se estenda pela cidade. E inclusivamente até por municípios limítrofes, como a Odivelas, como a Amadora, como a Loures, e é preciso perceber que também, sendo Lisboa o ponto central de toda esta área metropolitana, é complicado se cada município compra um sistema que não é compatível com os outros.
não é? E, portanto, isto tem que ser tudo pensado de forma que, enfim, em toda a área, de alguma forma, os sistemas sejam compatíveis e estamos, naturalmente, a estudar como é que isso pode evoluir. Mas as bicicletas partilhadas, enfim, estão aí e, por enquanto, estamos nas bicicletas partilhadas. Digamos, outras modalidades de transporte partilhado não temos neste momento em mente. E quanto ao parqueamento de bicicletas e de scooters elétricas, que até seriam candidatas a poderem também carregar enquanto estão estacionadas, existe algum plano para... Isso é curioso porque ainda no outro dia eu falava com alguém da empresa, porque nós falamos muito em carregamentos de veículos elétricos, de carregamentos públicos de veículos elétricos, não é? Mas nunca falamos nessa vertente, na vertente das scooters e das próprias bicicletas partilhadas elétricas, não é? Ou para bicicletas individuais próprias elétricas, não é? Isso algumas têm bateria que a gente tira, leva para o escritório. Sim, mas se calhar faria sentido que nesses postos de carregamento houvesse também alguma valência para que esses veículos também pudessem ser carregados, porque não? É algo acho que é preciso haver a infraestrutura para depois então fazer ali evoluir para aí. Hoje, com o aumento do uso da própria bicicleta, que se verifica, deve-se a que pelo aumento das próprias ciclovias. Portanto, a estrutura ao aumentar, as pessoas começaram a poder usar cada vez mais a bicicleta. Sobre as bicicletas, a única questão é a necessidade de carregamento. Vamos lá ver, há bicicletas no mercado que fazem cerca de 100 km de autonomia em termos de pedalada assistida. Não é significativo. Ora, já não é uma utilização diária que utilizará a bateria, não é? As pessoas podem até usar a bicicleta durante 2 ou 3 dias, se calhar, e não precisam de a carregar. É mais a capacidade de poder guardar a sua bicicleta em condições de segurança, isso. Ou no inverno em condições em que não apanhe chuva, como existe em qualquer cidade do centro ou do norte da Europa, grandes parques de estacionamento em que as pessoas, chegando a esses parques, estacionam a sua bicicleta e normalmente esses parques estão na parte central da cidade. Mas a propósito daquilo que disse, curiosamente, muitos especialistas internacionais o que nos dizem é o seguinte: façam as ciclovias que as bicicletas apareçam. Efetivamente, o arquiteto Ribeiro Teles tem uma frase muito conhecida, façam as estruturas que os patos aparecem, quando foi a inauguração do Jardim da Amália Rodrigues. E o facto é que as ciclovias apareceram e os ciclistas apareceram a seguir. E cada vez mais pessoas com bicicleta própria estão aí, aliás, neste momento, e aliás, ainda por cima, Portugal é o principal produtor europeu de bicicletas, enfim, exportamos para todo lado. Muito bem, estamos nos últimos 5 minutos e eu tenho uma pergunta para cada um, portanto vai ser um desafio. Henrique, peço-lhe, com a sua máxima capacidade de síntese, as próximas frentes de batalha da UVE. Bom, a UVE vai cumprir 5 anos este ano. Eu julgo que estamos a cumprir todos os objetivos a que nos propusemos a nós próprios, que foi divulgar o mais possível a mobilidade elétrica em todas as suas vertentes, portanto, os veículos, e aqui temos uma amostra do que está disponível hoje em dia no mercado, desde a mobilidade suave, mais suave, trotinete, bicicleta, cargo bike, ciclomotor, motociclo, scooter, até automóvel ligeiro de passageiros ou comercial, e hoje não temos aqui, mas já existe em oferta, mesmo nacional, a nível do autocarro elétrico ou do caminhão elétrico. Portanto, é a divulgação, para as pessoas saberem, é a experimentação, facultar test drives. Nós gostamos de dizer, venham ao encontro elétrico e façam o seu batismo elétrico, que é, entre num veículo elétrico, conduza ao veículo elétrico. Normalmente, quem conduz um veículo elétrico começa a fazer contas do que é que eu preciso de fazer para poder obter este veículo, porque normalmente, como já o Adelino disse, são ligeiramente mais caros do que um veículo equivalente com motor de combustão. Portanto, apresentar a oferta, permitir a experimentação por parte das pessoas, ter a parte lúdica que este ano, por força da Covid, não podemos ter, que é os karts elétricos, os bumper cars elétricos, os carrinhos de choque elétricos para os mais pequenos, as motas de trial elétricos. Não foi possível por razões que todos nós conhecemos, mas, portanto, divulgar. Também temos ações de formação que temos feito junto da própria Polícia Municipal de Lisboa, junto de algumas marcas que já nos convidaram e que fizemos programas de formação junto das suas próprias forças de vendas, para ajudar a que os próprios vendedores que tinham alguma dificuldade não estavam preparados, era uma questão que não estavam preparados, era algo novo que tinha entrado nas suas vidas e, portanto, a nossa experiência permitiu aportar
às marcas essa possibilidade e, portanto, estamos sempre disponíveis para fazer encontros regionais. Temos percorrido o país de norte a sul com encontros regionais de veículos elétricos, junto das autarquias. Já colaboramos com faculdades e com institutos politécnicos para ir dar, não é uma aula, mas para lá estarmos 40 ou 50 minutos no período equivalente a uma aula, para poder fazer a divulgação do que é o veículo elétrico, do que é o motor elétrico, do que é a bateria, e isso é muito importante, especialmente ao nível dos institutos politécnicos. É necessário criar os quadros e as profissões competentes para que um mercado que está neste momento a nascer, que é o mercado que os carros vão-se avariar seguramente, avariam-se muitíssimo menos que os outros, mas vão-se avariar e é preciso técnicos para as baterias e para os motores elétricos. Portanto, a UV está nesse caminho que é de divulgação. Estabelecemos este ano, e foi anunciada aqui já no evento, uma parceria estratégica com a EDP Comercial, que nos vai permitir colaborar, trazer inputs para dentro deste comercializador das necessidades que os utilizadores possam ter. E, portanto, este é um caminho. Julgo que ao fim de 5 anos estamos perfeitamente confortáveis com o que estamos a assistir neste momento em Portugal. Eu tinha uma ligeira curiosidade de uma pergunta que gostaria de fazer ao Natal Marques, se for possível, que é: o que é que estão a pensar fazer dos 32 PCNs que estão no chão de Loureiro, no estacionamento do chão de Loureiro? Vamos renová-los completamente. Que eu tenho usado, porque, como sabe, há um restaurante no último topo e eu costumo lá deixar. Aliás, só o sexto andar é que tem. Exatamente. Vamos mudá-los. Exatamente, pronto. Mas, ótimo, excelente notícia. Muito bem, então a última pergunta tem a ver com o facto de há uns dias ouvi um podcast sobre estacionamento e parqueamento nas cidades, já em preparação aqui espiritual para esta nossa conversa, e uma das questões que achei muito interessante é que havia um senhor que foi contratado para introduzir o estacionamento pago numa cidade, e ele disse que uma das iniciativas que teve foi uma aposta muito forte na educação, nas escolas e com a junto das crianças, para que fossem eles, no fundo, os interlocutores em casa dos benefícios que havia na regulação do estacionamento na cidade. E eu sei que a EML tem desenvolvido algumas dessas atividades. Eu julgo que não o fez de início, ou seja, a EML, quando iniciou a sua atividade, eu penso que este lado não foi considerado, mas sei que se tem feito um esforço interessante, e gostava de o ouvir falar sobre... Aliás, foi já comigo, como presidente da empresa, que nós resolvemos lançar um programa que é o programa Pela Cidade Fora, que vai às escolas, e não imagina a quantidade de escolas que nos pedem exatamente para estar presentes, para passar, digamos, às pessoas, aos miúdos, naturalmente, às crianças, aquelas são as boas regras de convivência, digamos, na cidade, no que diz respeito, enfim, à mobilidade. Temos também presente, isto é algo que a breve prazo vai sair, uma campanha que eu acho que é necessária na cidade, que é uma campanha pelo respeito mútuo. Porque, por vezes, dá a ideia, quando ouvimos alguns automobilistas falar, e alguns ciclistas também, estamos aqui numa espécie de guerra civil na cidade, em que os automóveis e as bicicletas estão uns contra os outros. Não é? Naturalmente que eu percebo que há muitos automobilistas que também são ciclistas. Não é? E, portanto, é preciso incutir no cidadão a ideia que o espaço da cidade é um espaço de todos. É certo que 60% ou mais do espaço da cidade está afeto ao automóvel. Se calhar é preciso fazer aqui alguns reequilíbrios no sentido de trazer algum desses espaços para as mobilidades suaves e para o peão, não é? Mas é preciso incutir nas pessoas de que se têm que respeitar uns aos outros. Quer dizer, e um automobilista, quando vê um ciclista, tem que abrandar. E um ciclista, quando vê um automobilista, não tem que ter comportamentos de risco. Não é? E, portanto, esta campanha de respeito mútuo é algo que eu estou neste momento apostado, enquanto pela cidade de fora se dirige essencialmente, naturalmente, aos mais jovens, nas escolas. Esta é uma campanha dirigida especialmente para os adultos e no sentido de lhes levar esta mensagem. Quer dizer, a cidade é de todos, temos que nos respeitar, sob pena de as coisas não correrem tão bem quanto gostaríamos. Muito bem, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Natal Marques a disponibilidade de estar aqui connosco. Henrique, é sempre um prazer. E vamos assim encerrar então esta tertúlia elétrica. O sol também já parece que desapareceu. Tivemos aqui alguns estoicos acompanhantes que estiveram aqui
a ouvir-nos em pé. Agradeço muito a vossa presença também. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado. Ok? Esta é a última atividade do dia. Encerramos o Encontro Nacional de Veículos Elétricos. Até amanhã às 10 horas estaremos de volta. Até amanhã. Muito obrigado.